Minha mãe está ameaçando não ir ao meu casamento depois que meu irmão pediu minha noiva em casamento. Então eu disse que ela podia jogar o convite no lixo, porque eu não vou implorar pra ela ir. O Mark sempre foi o filhinho da mamãe, e ela nunca fez questão de esconder isso. Se minhas irmãs e eu ganhávamos presentes, eram pra dividir, mas os dele eram só dele, e ninguém podia tocar. Quando ele fazia alguma besteira, eu é que era punido por não ser um bom exemplo. Tipo quando ele começou a quebrar os brinquedos, eu é que apanhei, porque claro, ele aprendeu isso comigo. Foi aí que comecei a me afastar dele. Arrumei meu primeiro emprego aos 17 porque queria comprar meu carro e ganhar meu próprio dinheiro, sem que eles me obrigassem a dar nada pro Mark. Consegui meu carro aos 18, depois de muito ralar. Mas quando o Mark pediu pros meus pais comprarem um carro pra ele, minha mãe me mandou dar o meu, porque ele precisava mais. Quando recusei, ela ameaçou me expulsar de casa. Quando começou o novo ano escolar, me mudei para cursar a faculdade e cortei contato. Anos depois, quando voltei pra cidade, minha irmã me contou que eles estavam fazendo terapia de família e queriam se desculpar. Eu hesitei, mas aceitei com a condição de que fossem sinceros. Começamos um processo de reconciliação. Foi nesse período que conheci a Jen. A gente se encontrou num bar em outubro e nos demos bem de cara. Era a mulher mais linda e inteligente que eu já tinha conhecido, e depois de alguns encontros começamos a namorar. Não sabia se meu relacionamento com ela ou com minha família ia dar certo, então mantive as informações sobre eles em segredo, pronto para cortar contato de novo se fosse preciso. Mas num jantar de família, meus pais pediram pra ver fotos da minha namorada e passaram meu celular de mão em mão. Quando o Mark viu, surtou, me xingou de irmão de Mampora por namorar a ex dele e exigiu que eu terminasse com ela. Eu recusei. Depois, a Jen confirmou que eles só tinham saído por um mês e que ele terminou dizendo que estava entediado de relacionamentos. No aniversário da Jen, levei ela pra um jantar chique com as duas famílias e amigos próximos pra pedi-la em casamento. O Mark teve outro ataque, mas minhas irmãs e eu cortamos o show dele rapidinho. 2 meses depois, ele estava quieto, então eu achei que tinha superado, até que ele nos convidou para um jantar na casa dele, com meus pais e minhas irmãs. Achei estranho, mas fomos. Depois do jantar, fomos pra sala. Uns 30 minutos depois, o Mark se levanta e diz que tinha algo importante pra falar. Faz um discurso enorme sobre felicidade e do nada se ajoelha, tira um anel vagabundo e pede a Jen em casamento, na minha frente. A Jen ficou chocada e pediu pra ele parar na hora. Meu pai tentou intervir, mas eu parti pra cima dele antes que pudesse fazer mais. O Mark murmurou que estava provando que a Jen não me amava de verdade e só estava se vingando dele. Essa foi a gota d'água. Voltamos pra casa e decidimos desconvocar o Mark do casamento. Alguns dias depois, minha mãe apareceu pra falar sobre o casamento. Perguntou por que eu estava tão decidido a não convidar o Mark. Disse que eu estava exagerando por causa do passado dele com a Jen e me acusou de estar excluindo o filho dela. Avisou que se eu não o convidasse de novo, ela também não iria. Eu dei de ombros e falei que ela podia jogar o convite no lixo, que não ia implorar. Quando perguntou se eu ficaria bem sem ela no casamento, respondi que não seria a primeira vez que ela faltaria num evento meu por causa do Mark. Furiosa, me chamou de idiota por jogar os erros dela na cara e saiu batendo porta. 2 semanas depois, ela voltou pra acertar as coisas. Disse que não entendia por que eu não conseguia perdoar o que ela chamou de pequeno erro. O Mark pedir a minha noiva em casamento a menos de 1 metro de mim. Alegou que tinha sido só uma piada. A discussão virou gritaria. Quando a Jen foi sair de casa, minha mãe correu atrás dela, gritando que eu estava destruindo a família. Enquanto a Jen destrancava a porta, minha mãe puxou o cabelo dela, a derrubou e tentou arranhar o rosto dela. Eu a arrastei pra fora e tranquei a porta enquanto ela socava e gritava lá fora. Quando tive certeza de que a Jen estava bem, mandei mensagem pra minha mãe dizendo pra nunca mais me procurar, porque não iríamos mais falar com ela. A decisão foi definitiva. Alguns dias depois, ela tentou me encurralar na saída do trabalho, gritando que eu estava destruindo a vida dela. Dizia que eu era um filho horrível por querer colocá-la na cadeia por um mal entendido. Respondi que se ela não queria problemas com a polícia, não devia ter batido na Jen. Ela exigiu que eu pedisse pra polícia esquecer o caso e eu recusei. Disse o que o policial falou sobre não depender de mim. Também disse que nunca perdoaria o que ela fez com a Jen e conosco quando éramos crianças. Ela começou a dizer que eu devia seguir em frente como minhas irmãs fizeram, mas eu cortei e falei que ela devia aproveitar o perdão delas, porque o meu ela nunca teria.